Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias, os seus dias, os meus dias. Nós estamos muito felizes com o nosso programa, temos tido assim uma participação enorme, não só no chat, mas depois através dos e-mails. Eu tenho recebido muitas pessoas que me sugerem temas, falam a respeito disso, acompanham, e já sabem até que nós estamos quase finalizando o livro, né? Hoje, inclusive, é o nosso penúltimo programa seguindo o livro, mas depois nós continuaremos até final de dezembro, porque vamos pegar os momentos melhores, o resumão, que Leon Denis gosta que a gente faça o resumão de tudo aquilo que nós falamos durante o ano de pandemia, né, meus irmãos? Quem podia imaginar uma coisa dessa? Então, nós recebemos o pedido de um amigo nosso, porque eu sempre faço uma prece antes de nós iniciarmos o programa, porque nós precisamos evocar a ajuda dos Espíritos para que sejamos instrumentos do amor do nosso Pai, para que a nossa palavra possa ser palavra de apoio, de consolo, que possa abraçar a todos os amigos nesse processo de provação coletiva que nós estamos passando, né? Mas o nosso irmão, um dos nossos irmãos, não sei se ele gostaria que eu falasse o nome, ele pediu que nós abríssemos o programa com uma prece. Eu achei o pedido muito relevante, até porque eu gostaria que vocês também colocassem um copo d'água e direcionassem essa prece que vamos fazer uma prece, que vocês, acompanhando essa prece, colocassem no seu campo mental aquela pessoa que você quer beneficiar. Os Espíritos nos dizem que se a gente fizer uma prece direcionada para uma pessoa, a energia psíquica que nós enviamos vai beneficiar aquela pessoa. E colocando também um copo d'água para nós mesmos, para nós nos auto-beneficiarmos, ou beneficiarmos a nossa família. Pode colocar uma garrafa. Eu gosto muito de colocar aqui em casa uma garrafa, embora esteja só eu e meu marido, mas a gente bebe a semana inteira água fluidificada. Então, nós vamos pedir a Jesus nesse momento: querido Jesus, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Deus, nosso Pai, em seu nome, em nome da nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Maria, Mãe de todos nós, que nós possamos ser instrumentos do seu amor e da sua paz. Abençoa-nos, Jesus, a todos nós que estamos unidos, estudando os seus ensinamentos, para nos auto-melhorarmos. E quando a gente se melhora, Senhor, nós seremos capazes de melhorar a todos aqueles que convivem conosco, através do nosso exemplo, da nossa boa vontade. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Então, meus amigos, atendendo ao pedido desse nosso irmão, começamos com uma prece e queremos recordar que essa terceira parte do livro Ser, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, para quem está começando hoje, a gente está na terceira parte do livro, mas a partir da semana que vem, que nós vamos falar, que Leon Denis termina o livro com o título Profissão de Fé do século XX. Ele escreve um texto sobre a profissão de fé. Então, nós vamos encerrar o livro com a profissão de fé, mas depois vamos dar continuidade, resumindo a primeira parte do livro, que é o ser. Recordaremos tudo aquilo que falamos sobre o ser, mas claro que de forma mais acelerada, né? Recordaremos depois a segunda parte, que é o destino. Falaremos também sobre o destino que nós já estudamos, aí gostaríamos de contar com você, com seu pedido,
o que você quer que seja destacado nessa segunda parte. E a terceira parte, que nós vimos sobre as potências da alma, que Denis chamou, que foi traduzido em português, o problema do ser, do destino e da dor, foi traduzida como dor, mas Leon Denis chamou essa terceira parte de as potências da alma. E a dor realmente é uma potência mais relevante, por isso a tradução foi, na terceira parte, o problema da dor. Então, nessa terceira parte, nós estudamos a vontade, olha que coisa linda que foi esse estudo, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, que gastamos 2 encontros para falar sobre o livre-arbítrio, o universo do pensamento, estudamos o ato de pensar, né? A reforma do caráter, o amor, que também gastamos 2 encontros falando sobre o amor, e vimos a dor em 3 capítulos. Ficamos falando sobre a dor e a revelação, o quarto encontro sobre a dor foi a revelação que a dor nos permite encontrar. E nesse programa também tivemos o pedido de uma irmã nossa que nós falássemos um pouquinho mais desse medo que todos nós sentimos nesse período de estarmos sendo vencidos, né, entre aspas, por um vírus invisível, a Covid-19, mas nós venceremos, minha irmã. E o medo não é um bom parceiro, já falamos sobre isso, que o medo, ele baixa a nossa imunidade, mas é uma coisa natural a gente sentir medo. Ai, meu Deus, estou sentindo medo, então a minha imunidade vai lá para baixo? Não, não é isso não. Quando nós estamos sentindo medo, é importante nomear o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo medo. Medo de quê? Medo de ficar doente, medo de morrer sem despedir dos nossos parentes, porque tudo isso está acontecendo, né? Medo de, no meu caso, por exemplo, eu passei por um medo horrível, que meus filhos todos moram fora do Brasil. Então, eles não podem me visitar. A minha filha, que mora em Brasília, só me visitou agora esse mês, que eu quase morri de alegria de ver os meus netos, ainda que fora de casa. Dentro de casa ela ainda não tinha entrado. De modo, meus irmãos, que o medo é um sentimento natural. Não se apavorem com medo. Só é importante a gente lembrar que quando nós estamos sob o império do medo, os espíritos, esses nossos inimigos invisíveis, não só a Covid, esses espíritos que nos rodeiam, né? Esses que a gente chama de mortos-vivos ou vivos-mortos, eles podem interferir no nosso pensamento e no nosso sonho, pode nos aterrorizar ainda mais, fazer com que o nosso medo fique maximizado. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo de aprender a lidar com essa potência da alma. E a forma mais saudável da gente lidar com o nosso medo é exatamente consolidando a nossa fé, pedindo a Jesus que esteja conosco, orando. A oração é uma força muito poderosa que nós podemos utilizar. Nós temos um guia espiritual, como diz Leon Denis aqui, ninguém nunca está sozinho, por isso ninguém sofre sozinho. Todo sofrimento nosso é compartilhado. Agora, os bons espíritos, eles só se aproximam de nós, os nossos ancestrais, os nossos amigos da espiritualidade, daquelas sociedades que nós fizemos parte no passado, né? Eles só se aproximam de nós se nós os evocarmos. Então, é muito importante que a gente peça ajuda ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo da guarda. Me ajude, por favor, eu estou sob o império do medo. Emmanuel, inclusive, lembra que quando uma ideia teme se fixar na nossa cabeça, que a gente está em perigo,
porque você não quer pensar naquela ideia, falar, ai meu Deus, eu não quero pensar nisso, a ideia volta, e a ideia volta, né? Você está com aquela música fixa na sua cabeça, uma música que te deixa depressivo, e aí você não consegue pensar em outra coisa, só fica pensando naquilo, está na hora de pedir ajuda. Peça a algum amigo seu, que você tenha confiança, me ajude, por favor, que eu estou me sentindo assim, com muito medo. O que eu posso fazer para não sentir esse medo todo? Pensem nisso, né? Viu, Érica? Estou falando isso para você que me pediu. Érica é uma amiga muito querida, que os filhos também moram fora e ela mora sozinha. Então, ela sentiu muito medo e pediu que a gente falasse um pouco mais como vencer. Então, é através da oração, saber que ninguém está sozinho, conectar-se com a dimensão espiritual, ler bastante, porque a mente, quando está ocupada de coisas boas, os espíritos não têm como atacar com coisas ruins, né? A gente exercer uma vigilância, orai e vigiai, né? Depoimento lindo de Denis, falamos na semana passada, que após 50 anos de estudo, trabalho, meditação, de experiência, é-me grato poder afirmar a todos aqueles que sofrem que há no universo uma justiça, que existe no universo, uma justiça infalível. A harmonia e a beleza são leis universais, e nesse conjunto a dor tem o seu papel estético, porque a dor faz com que a gente se torne melhor. Quando a gente se torna melhor, a gente fica bem mais bonito, né? Que o olhar de uma pessoa boa não tem nada mais bonito do que um olhar de bondade, né? Não, meus irmãos, um olhar de generosidade, as mãos estendidas, não tem nada mais bonito do que isso. E Denis diz, aprenda a sofrer. Quando ela chegar, acolhe essa dor como uma grande amiga. O que você está querendo me ensinar, minha amiga? Acolha a dor. E aí, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, porque a semana passada nós falamos de Paulo de Tarso, né? Dos conselhos que Abigail deu para Paulo de Tarso. Então, nós vamos dar seguimentos no programa de hoje. E todo mundo, acredito que vocês já tenham lido o livro Paulo e Estevão, porque a gente que é espírita sabe que se Chico Xavier não tivesse feito mais nada, que ele tivesse feito apenas o Paulo e Estevão, ele já teria justificado a sua existência. Porque esse livro traz grandes ensinamentos para a nossa alma, né, meus irmãos? Grandes ensinamentos. E é a história de Paulo e Estevão. Estevão era irmão de Abigail, né? Eles eram de uma família simples, uma família de agricultores, e que o poder romano tomou a casa dele, e escravizou o seu pai e fez dele escravo também, e Abigail foi criada por uma outra família. Isso em resumo da história, né? E Estevão, ele tem uma passagem linda da sua vida em que ele se tornou Estevão, que o nome dele era outro. Ele se tornou Estevão quando ele salvou, parece, um romano influente que lhe deu a liberdade. E ele, então, conheceu a doutrina de Jesus, né, tornou-se cristão, e um grande orador cristão. Essa história, só essa história aí já seria maravilhoso. Não bastasse essa história linda, teve a história de Saulo de Tarso, que era do grande sinédrio, né, era um grande orador também, fazendo parte da legislação romana, e ele se apaixonou por Abigail, que foi criada numa família romana, e ele perseguia os cristãos, porque ele tinha convicção que o cristianismo era uma alucinação, que não fazia bem às pessoas, era uma filosofia que contrariava as tradições judaicas, né?
e ele começou a perseguir os cristãos. E quando ele ouviu a palestra proferida por Estevão, ele ficou muito indignado com aquele Estevão. E ele mandou apedrejar Estevão até a morte. Essa parte é muito triste, né? Porque foi quando Abigail percebeu que aquele que estava morrendo era o seu irmão. Então criou um clima muito ruim entre eles dois, que eles se separaram. E Paulo continuou as suas perseguições até que na estrada de Damasco ele encontra com Jesus. Ai, mas é lindo demais, você se emocionar muito quando você vê o encontro de Paulo de Tarso, de Saulo, né, com Jesus. E aí foi aquela transformação que todo mundo sabe, e que ele, então, mudou a vida dele, deu uma volta enorme na vida dele, tornou-se um outro homem, saiu, recebeu os pergaminhos de Pedro, né? Não, Pedro tinha dado os pergaminhos para Gamaliel com os ensinamentos de Jesus, e ele pegou com Gamaliel, que era o chefe da sinagoga, mas que estava afastado, porque ele se sensibilizou com a proposta cristã. Então, ele que deu para Paulo aquele pergaminho, e Paulo, então, passou 3 anos lá no deserto, meditando sobre aqueles assuntos, e quando ele retornou totalmente transformado. E claro que ele foi procurar a casa do caminho, foi rejeitado, e quando ele procurou seu pai também, o seu pai, nosso, o diálogo dele com o pai dele é uma das coisas mais lindas que eu já li também, vale a pena vocês lerem, mas nós estamos correndo para só lembrar o que Abigail falou com Paulo quando ele estava chorando no meio da rua, desesperado, ele não sabia mais o que fazer da vida, porque ele pensou que ele seria recebido de braços abertos na casa do caminho, pelo fato dele ter se transformado, mas não foi assim que aconteceu. Ele pensou que seu pai ia recebê-lo de braços abertos e também não foi assim que aconteceu, até porque o seu pai o acusou de ter matado de desgosto a sua própria mãe. Então foi assim uma escolha que ele fez de sair de casa, que o pai dele mandou escolher entre ele e o filho do carpinteiro, né, Jesus, e ele então saiu, e naquele desespero foi quando Abigail e Estevão apareceram para ele. Os 2 espíritos que nessas alturas Abigail também já tinha desencarnado. Então apareceram para ele e deixaram com ele, a gente tem um diálogo lindo, grande, mas deixou 4 palavras que nós vamos refletir nesse nosso estudo. Ela disse: perdoa, trabalha, ama e espera. Aí, perdoa o quê, meus irmãos? Ela começou dizendo que ele devia perdoar a si mesmo. Ele devia, como ele fez, né, deu uma volta de 360 graus na sua vida, mas perdoar tudo aquilo que ele havia feito a outrem e que ele tinha sofrido também. O perdão é essa capacidade de compreender o que você passou, o porquê que você passou, e quando for perdoar o outro, colocar-se no lugar do outro, para imaginar por que ele agiu daquela forma, te magoando, te fazendo sofrer. Então ela começou com perdão. Paulo, perdoa-te, e perdoa a tudo e a todos, porque é o estágio evolutivo que a gente ainda se encontra, né? E para a gente entender bem o perdão, eu me lembro de Mahatma Gandhi, quando perguntaram a ele: mestre, quem é que o senhor perdoaria nessa sua trajetória? Ele falou: eu não preciso perdoar ninguém, porque eu não me sinto magoado. Nunca me senti magoado. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu nunca me senti magoado, então eu não tenho que perdoar ninguém.
Agora, a gente tem que pedir perdão para muitas pessoas em que nós prejudicamos, né? No Código Penal da Vida Futura, são 33 itens que está no livro Céu e Inferno, o Kardec fala, questionando os espíritos, qual é o encaminhamento que a gente deve dar para chegar na dimensão espiritual de forma mais leve, mais iluminada. Então, os espíritos disseram no Código Penal da Vida Futura que é preciso se arrepender. Então, você fez mal a alguém, você fala, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Né? Se arrepender. Depois que se arrepender, reparar o erro, né? E Paulo de Tarso reparou de uma forma assim magnífica, né? Porque ninguém trabalhou tanto na divulgação do cristianismo quanto Paulo de Tarso, uma coisa maravilhosa. E depois também deu continuidade, né, nas outras reencarnações. Mas, enfim, arrepender, reparar, né? E expiar. Se a mágoa foi tão grande que você destruiu o outro, você terá que expiar isto. Mas não é que Deus exija, como na lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Não, não é assim. Mas é necessário que a sua consciência é o seu juiz. Então, é necessário expiar, que a gente chama, né? Pagar o preço daquilo da nossa inconsequência. Então, ela fala perdoar, porque Deus, é bom lembrar disso, Deus não perdoa e não pune. Por que ele não precisa perdoar? Primeiro, que ele nunca se sentiu ofendido. E a gente pedir perdão a Deus não tem muito sentido, porque, Senhor, me perdoe. Ele deve falar, teus pecados te são perdoados, como Jesus falou. Mas vai e não peque mais, né? Vai e não faça mais isso. Por quê? A gente não vai se perdoar. Nós temos gravado em nós, na nossa consciência, o que é certo ou errado. A gente pode até ficar pedindo perdão a Deus, mas a gente tem consciência de que ele fez leis imutáveis e sábias. Como diz Leon Denis, a justiça de Deus é infalível. Então não adianta a gente achar que Deus vai perdoar os nossos pecados e que aqueles erros cometidos não vão pesar na economia, na economia da nossa vida. Vão sim, irão pesar sim, porque a nossa consciência registrou tudo e a nossa consciência não nos dará a liberdade que nós necessitamos até a gente reparar, a gente se sentir quites com a própria lei de Deus. E o perdão, o arrependimento, reparação e expiação, já falamos, né? E depois, Abigail fala, trabalhe, Paulo. Trabalhe o máximo que você puder, dê atividade para o seu organismo físico, né? O trabalho é importantíssimo. Tem até uma frase que eu escrevi aqui, que é um ditado popular, mente vazia é oficina do diabo. Quando a gente não tem um projeto, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente se deixa levar pelos valores da vida, nós corremos muito risco, porque a gente pode receber influências que vão fazer com que a gente tome decisões que mais tarde a gente pode se arrepender, né? E aí nós temos que refazer a caminhada. Então, é trabalhar. André Luiz diz, é no Livro dos Espíritos, que a quantidade de trabalho é no limite da nossa possibilidade, no limite do nosso corpo. Então, o nosso corpo nos diz o momento de parar. Então, a gente tem que ouvir as vozes do nosso corpo. Não é assim? A gente tem que ouvir, se não está na hora da gente repousar um pouco, da gente parar um pouco,
mas a gente fazer, cada um de nós tem um limite, a gente não querer que o outro tenha o mesmo limite nosso. Cada ser humano é único, é maravilhoso. Ele fala, o comodismo, a preguiça ou a falsa sensação que já sabemos o necessário, isso quem disse foi Paulo Coelho, eu adorei essa frase dele. Ele diz, o comodismo, a preguiça ou a falsa sensação de que já sabemos o necessário, é aí que mora o diabo. Ele diz assim, o diabo mora nos detalhes, porque aí ele fica olhando, e é verdade, ele fica te observando, o diabo no bom sentido, aquele nosso irmão que ainda se compraz com o mal, né? É um diabo transitório, todo diabo é transitório, porque um dia será anjo. Mas aí, os detalhes, não, eu já estudei muito, já li muito, eu não preciso mais ler, eu mereço essa comodidade que eu tenho aqui, eu mereço ser um pouquinho preguiçoso, né? Então, são assim os detalhes, como diz Paulo Coelho. No terceiro item, na terceira palavra, Abigail fala, ama, Paulo, ama a tudo e a todos. Não fique escolhendo a quem amar. O potencial amoroso é feliz no amor, aquele que tem o amor. Quem tem o amor é capaz de dar o amor. Se a gente não tem o amor, a gente é mendigo da alma, porque o alimento da nossa alma é o amor. E se a gente não tem para dar, nós não conseguimos também receber. Porque a beleza do amor está em quem ama. Então é necessário que a gente faça um treinamento para conquistar o potencial amoroso. Qual é o treinamento maior para conquistarmos o potencial amoroso? A caridade. Por isso os espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Então nós temos esse treinamento. Quanto mais generosos nós formos, como disse o mestre, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem ruins, quantas sombras habitarão em nosso corpo. Olha que coisa linda. Então, o amor é o alimento da nossa alma. E o caminho mais curto para a conquista do potencial do amor é a caridade. Fazer a caridade, meus irmãos. Fazer o bem sem olhar a quem. Ama tudo e a todos. Faça o seu trabalho da melhor maneira que você souber fazer. Não espere receber nada em troca, porque a beleza do amor está em quem ama. Faça por amor ao amor, porque quando você tiver o amor, você será iluminado. Quanta luz teremos no nosso corpo espiritual, capaz de nos permitir alçar longos voos em direção à espiritualidade maior. E por último, ela fala, espera, mas é no sentido de saber o tempo de Deus. Espera, mantenha a esperança. É que nós falamos que tem diferença entre o verbo esperar e o verbo esperançar, que foi uma criatividade nova também, né, da nossa língua. Porque esperançar é estar sempre sonhando, estar sempre movimentando em direção ao bem, estar sempre se amando, amando a si mesmo, porque o amor a si mesmo é importantíssimo, estar sempre em movimento para não permitir o embotamento da nossa mente, porque nós embotamos a nossa glândula pineal, que é a glândula da comunicação, do intercâmbio mediúnico, né? Nós atrofiamos, porque por 1500 anos nos ensinaram que isso era ruim, que se você percebesse num grau qualquer a presença dos espíritos, você era um bruxo, um feiticeiro, um doente mental, um esquizofrênico,
Até hoje, quando você vai falar com as pessoas, que você conversa com os espíritos, é muito engraçado, eles duvidam. A gente acha graça porque, para nós, isso é uma coisa tão normal, né? Tão corriqueira, você entrar em contato com a dimensão mais ampla da vida, que você estranha quando alguém te olha de soslaio só porque você disse, não, hoje eu encontrei com meu pai na dimensão espiritual, eu falei com a minha irmã, uma irmã querida do passado. Quando você fala, as pessoas às vezes se assustam, te olham de soslaio. Graças a Deus, no nosso movimento espírita, a gente já tem uma linguagem normal a respeito disso. Então, esperança, como diz o ditado, é a última que morre. E não vai morrer nunca, porque o verbo esperançar é o verbo que nos permite sonhar, que nos permite viajar nas estrelas, que nos permite pensar, porque ninguém pode botar ponto final no nosso pensamento, né? Assim? Então a gente tem que esperar, no caso, o tempo de Deus, porque não cai uma só folha de uma árvore fora do tempo. Olha que coisa interessante, tudo tem seu tempo de germinar, de multiplicar, de desencarnar. Temos que esperar o tempo de Deus, que foi um tempo, são leis maravilhosas, né? As leis naturais, as leis divinas, que o nosso Pai Celestial organizou para que nós pudéssemos desabrochar, para que nós pudéssemos progredir, porque nós somos herdeiros de Deus, meus irmãos. Então, na semana que vem, já estamos no nosso tempo final, nós vamos finalizar o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, meu companheirinho de tantos anos, nosso companheiro desse ano todo, né? O último capítulo dele, que é o 20º capítulo, se não me engano, deixa eu ver aqui. É o 20º? Não, peraí. Deixa eu ver rapidinho aqui, só para compartilhar com vocês, para vocês ficarem. Não, Profissão de Fé do século XX. Ele não botou o número desse capítulo. É uma conclusão, na verdade. Profissão de Fé do século XX, está aqui. Então, é esse que nós vamos ver na semana que vem. E depois, como nós falamos, nós vamos fazendo resumão, discutindo com vocês, para nós finalizarmos dezembro com Denis muito junto do nosso coração. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.